E aí, pessoal do sétimo ano, voltamos aí então para finalizar as correções aí sobre polígonos regulares, ângulos internos e externos, tá legal? Então já estamos aí na última parte, ok? Vamos iniciar, continuando aí as nossas meditações sobre esses cálculos das medidas dos ângulos internos aí, e também daqui a pouquinho os externos. Olha só, qual a medida de um ângulo interno de um octógono regular? Isso é interessante, gente, olha só. Quando a gente fala de um polígono regular, quer dizer que ele tem os lados e os ângulos internos, e, no caso, ângulos externos também, com a mesma medida. Então, os lados têm a mesma medida e os ângulos também, são todos iguais, ok? Isso é importante, porque se eu não tenho nenhum deles, para mim fica fácil de eu descobrir qualquer um, né? Eu preciso saber que todos eles são iguais. Então, vamos lá. Vamos saber, primeiro, a gente quer saber a soma de todos eles, tá? Então, vamos lá. Então, a quantidade de lados no polígono, 8. Quantidade de triângulos, ó, 8 menos 2 igual a 6. Soma dos ângulos internos, 180 vezes 6, 1080, ok? A quantidade de ângulos internos de um polígono é a mesma dos lados. Então, quer dizer que se eu tenho a quantidade de lados, eu tenho 8, então eu sei que meus ângulos também são 8, ok? Então, 1080 dividido por 8 igual a 135 graus. Como eu falei, são todos a mesma medida, todos os ângulos aqui, ok? Então, se eu sei que a soma deles todos é 1080 e eu tenho 8 ângulos, um deles é só para. Se eu quero saber de um deles, eu pego e divido pela quantidade de ângulos que eu tenho internamente aí. Chego na medida dele, ok? 135 graus, tá legal? Então, um octógono regular, cada ângulo dele interno mede 135 graus. Vamos seguir aqui, ok? Observe o triângulo equilátero e responda. O que triângulo equilátero quer dizer que ele tem os 3 lados iguais e os ângulos também, ok? Então, qual o valor do ângulo interno alfa, ok? Aqui, ó, a soma dos ângulos internos é 180, não é isso? Então, 180 dividido por 3 é igual a 60. Então, se os ângulos são iguais, eu sei que um deles, qualquer um deles vai ser 60 graus, ok? Cada um deles vai medir 60 graus. Tranquilo? Ótimo. Vamos seguir aqui a vida, gente. O item B, ele fala o seguinte, qual o valor do ângulo externo B? A gente sabe que os ângulos, ó, sabemos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus, ok, gente? Então, qualquer polígono, independente da quantidade de lados, tá? Isso a gente viu lá nas videoaulas lá de introdução, tudo, a gente já tinha visto isso. Então, e que a quantidade de ângulos externos é a mesma que a quantidade dos ângulos internos. Se eu tenho 3 internos, quer dizer que eu tenho 3 externos também. Então, se eu sei que a soma total dos meus ângulos internos é 360, para mim saber de um deles, quantos lados eu tenho aqui, quantos ângulos eu tenho? 3, ok? Então, 360 dividido por 3 igual a 120 graus. Então, meu ângulo externo aqui mede 120 graus, ok? Ótimo. Vamos lá, o item C, ele fala o seguinte, qual que é a soma de A e B? 60 mais 120 igual a 180. Olha só, gente, A mais B aqui, ó, se vocês verem, ó, ele forma um ângulo raso, tá vendo, ó? Uma meia-lua. O ângulo raso, a medida é 180 graus. Interessante, né? Então, vamos seguir aqui. O item dele fala sobre a relação entre alfa e beta aqui. Olha só, um é suplemento do outro. Então, são ângulos suplementares, ok, gente? Então, quando a gente pega aqui, tem um ângulo interno, a relação entre o ângulo interno de um polígono e o externo é o suplemento. Os ângulos são suplementares, ok? Na figura temos um triângulo equilátero, portanto, a medida de cada um dos seus ângulos internos equivale a 60, ok? E cada um dos seus ângulos externos equivale a 120, o que é o que falta para obtermos um ângulo raso 180, ao prolongarmos a figura. Então, se eu sei o interno, gente, de bate-pronto eu vou saber o externo, sem precisar fazer a conta. Por quê? Se eu sei que aqui é 180 e eu sei essa parte interna, então a parte externa é o quê? É 180 menos o ângulo que eu conheço. E vice-versa. Se eu tenho só o ângulo externo e quero saber o interno, é só pegar 180 menos o ângulo externo, chego no valor do ângulo interno. Simples assim, gente. Muito tranquilo, muito fácil. Vamos lá. Esse é o último item, ok? Calcule os valores dos ângulos internos e externos dos polígonos. Então, eu quero saber o valor de cada ângulo aqui, não a soma. Então, mas para mim saber o interno, eu preciso saber da soma deles. Então, vamos lá. Ó. Quantidade de lados do polígono, 5, um pentágono. Quantidade de triângulos que eu consigo formar aí dentro,
3, ok? A soma dos ângulos internos, 180 vezes 3, 540. A medida de cada ângulo interno, 540 dividido por 5, igual a 108 graus, ok? Então, eu sei que é 108 graus cada ângulo interno meu, do meu polígono, no caso, pentágono. A medida de cada ângulo externo, gente, ó, para qualquer polígono regular, entendeu? A gente sabe que é 360 graus a medida. Então, 360 dividido por 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5 ângulos, ok? Igual a 72. Ou eu posso fazer o seguinte, lembra lá que ele forma um ângulo raso aqui, os suplementares? Os ângulos são suplementares. Interno junto com o externo aqui, eles formam 180, ok? Então, se eu tenho 180, que é o total, menos o 108, que eu já descobri que é o interno, eu chego no externo, que é 72 graus. Então, tem essas duas formas de você conseguir chegar no mesmo resultado. Vamos lá. Aqui nós temos um hexágono também, ó, quantidade de lados 6, triângulos 4, 180 vezes 4, 720. A medida de cada ângulo interno, o que é? 720 dividido por 6 é 120. A medida de cada ângulo externo, ok? 360 graus sempre para todos eles, dividido por 6 vai dar 60, ok? Ou, como eu sei o interno já, então é 180 menos 120, eu vou saber que que o meu ângulo externo, cada um deles mede 60 graus, ok? O último item, se eu não me engano, é um heptágono, ok? 7 lados, ok? Quantidade de triângulos 5. A soma dos ângulos internos, 900 graus, ok? A medida de cada ângulo interno, então, 900 dividido por 7 é 128,57 aproximadamente, ok? A medida de cada ângulo externo é 360 dividido por 7, dá 51,43 aproximadamente, ou 180 menos o 128,57, que também você vai chegar no mesmo valor, 51,43 graus. Lembrando que ângulo interno, a relação entre ângulo interno e externo de um polígono, eles são suplementares, ok? A soma dos dois sempre vai dar um ângulo raso, tá bom? Então, se você conhece o ângulo externo, você chega no interno. Se você conhece o interno, você chega no externo com tranquilidade. Beleza, gente? A gente vai parar por aqui, encerra, então, esse tema por enquanto, ok? Com essa videoaula. E aí a gente volta numa próxima oportunidade para conversar sobre outros temas aí que a matemática nos apresenta, tá bom? Então não esqueça, duas coisas. Corrija no caderno, uma coisa. Faça a entrega aí dessa videoaula assim que terminar de assisti-la, ok, gente? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.